Olá, pessoal! Nós estamos em mais um Saiu em Revista, que é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP. Esse programa ele tem por objetivo divulgar os artigos científicos publicados por alunos e por egressos dos cursos estrito sensu em promoção da saúde, mestrado e doutorado. Por que isso? Porque a gente envolve tanto os alunos do UNASP quanto os alunos dos outros programas de mestrado e doutorado em promoção da saúde do Brasil. Hoje, nós temos a honra de entrevistar a nossa aluna ainda de mestrado do NASP, a Rosiane Souza Santos, que ela gosta de ser chamada de Rose e é assim que eu vou chamá-la. E a Rose vai apresentar hoje para gente um artigo que ela publicou no final do ano passado e que é um artigo extremamente interessante. Olá, Rose, seja bem-vinda e eu vou passar a palavra para você se apresentar. Oi, professora Márcia. Primeiramente, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz com o seu convite para estar hoje aqui nessa entrevista. Eu me chamo Rosiane, prefiro ser chamada por Rose. Eu sou psicóloga formada pelo NASP em 2017. Eu sou especialista em ciências forenses, também pela instituição. Atualmente, juntamente com o mestrado, eu sou graduanda em Direito e pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal. Ótimo. Muito bem, Rose. Então eu queria que você contasse para gente qual foi o título do artigo científico que você publicou junto com mais uma aluna de mestrado e junto com o professor Elias Porto, que é professor aqui do mestrado profissional. Eu queria que você falasse o título, que é muito interessante, e qual foi o objetivo desse artigo científico. Certo, esse artigo perdão, ele foi publicado por mim, pela Ana Rita, pelo professor Elias Porto, que inclusive é o meu orientador no Boa. mestrado. O título do nosso artigo é A Qualidade do Ar, Áreas Verdes e a Promoção da Saúde, o que se sabe e o que não se sabe. Boa, muito bom. O título já é convidativo, né, Rose, para uma leitura. Ótimo, muito bom. É, Aqui, Rose, no nosso programa, essa live ela fica disponível no YouTube do UNASP. Então, qualquer pessoa pode assistir essa live. Então, a gente tem pessoas leigas, pessoas que fazem mestrado, pessoas que fazem graduação. Ou seja, nós temos vários públicos, né? Então, por isso que os assuntos relacionados à promoção da saúde são sempre muito interessantes, né, para o nosso público. Então, conta para a gente, Rose, qual foi o objetivo desse artigo? certo. O nosso artigo, ele foi uma revisão integrativa da literatura e ele tinha como principal objetivo identificar ali as investigações científicas disponíveis na literatura a respeito da qualidade do ar e a promoção da saúde humana. Qual a relação entre qualidade do ar e promoção da saúde? Ótimo, um tema muito importante, né? Principalmente hoje que a gente discute, né? Os efeitos, aliás, as consequências do aquecimento global, não é? E como é que está esse ar, né? Que a gente respira e quais as consequências, né? Então, conta É, aí pra gente, Rose, os resultados que vocês levantaram com essa revisão integrativa. certo. No final de toda a filtragem, a gente trabalhou em cima de 17 estudos, 17 artigos, e ali a gente dividiu em três temáticas. A primeira foi ali a associação entre a qualidade do ar e os problemas de saúde. A segunda temática foi o foco e estratégias para tentar diminuir essa poluição. E a última temática foi como que as áreas verdes elas se encaixam com outros hábitos saudáveis. Ótimo. Começando ali, começando pela primeira temática, que é a associação direta da qualidade do ar, juntamente com
problemas relacionados à saúde, nós tivemos os estudos, eles apontaram muito do que a gente já intuía. Por exemplo, lá no México, um estudo ele associou que quem vai mais a parques, ela tem uma qualidade funcional cognitiva melhor, serve assim como uma restauração psicológica mesmo. Nossa, que E aqui, interessante, Rose. Puxa. sim, e aqui em São Paulo, os estudos eles tiveram associação, inclusive, com doenças cardiovasculares. Como que IAPACs pode influenciar nesses tipos de doenças não transmissíveis? Ótimo. Também como há muitas nuances. Por exemplo, um estudo lá em Bolonha, na Itália, ele falou sobre a mortalidade. E aí ele trouxe a proximidade às redes de transporte, que são fontes de poluição muito grandes, isso mais voltado à mortalidade do que propriamente ter um parque ali perto, a ausência ou a presença de um parque. Quando se tem uma fonte de poluição bem grande, e que não tem nenhum tipo de controle ali, isso está mais influenciado à mortalidade. Nossa, que interessante, né, Rose? Nossa, então, coitado da gente que vive em São E Paulo, em né? São Paulo. Puxa vida, que doideira, viu? Realmente, muito interessante isso, né? E parece óbvio, mas eu falo, né, ao mesmo tempo, é algo que a gente não presta muito atenção, né? Porque acho que no dia a dia a gente se envolve com tantas outras questões e uma coisa tão básica, tão essencial, que é o ar que a gente respira, muitas vezes a gente não presta atenção, né? Muito interessante. Exatamente. E aí isso leva já ao segundo ponto, que foi sobre a mitigação dessa poluição. E aí um estudo lá no México, chamado o programa ProRé, eles reduziram ali componentes químicos, certos componentes químicos nos transportes públicos, o que melhorou a qualidade do ar, e eles estimaram, inclusive, uma redução de câncer na população. Nossa, olha que bacana, né? Que impressionante mesmo, né? Certo? E é muito interessante também um estudo que teve em Guatemala, que nós observamos, que foi o estudo Crescer e Respirar, que o foco era na poluição interna, porque lá a população indígena daquele local, eles usam muitos fogões a lenha dentro de casa, e isso gera uma poluição interna. Então, esse programa, ele tinha como objetivo diminuir essa poluição, mas além de diminuir a poluição, eles também melhoraram, inclusive, a liderança local. Então, uma coisa acabou influenciando outras coisas. E quando a gente pensa em saúde, é um conceito ampliado, que está sempre envolvendo várias áreas. Então, esse programa foi um programa que teve sucesso em vários níveis. Que interessante, E o né? interessante de tudo é que foi um programa onde teve muita participação da comunidade, sabe? A E participação da, social. da participação, né? Que é uma das questões relacionadas à promoção da saúde, né, Rose? Que é você ter Exatamente. justamente a participação social, né? Nada melhor do que aquela comunidade para ela dar os direcionamentos, né, daquilo que ela realmente necessita, né, em termos de ações de saúde, né? Que bacana, né? Exatamente, porque é a própria comunidade que ela sabe quais são o que ela está necessitando, né? E ela Então, constrói quando a gente junto, vê né? É. uma sociedade, uma comunidade ativa, lutando ali por melhores qualidades de vida e vê que tem resultados e esses resultados é positivos, isso gera inclusive o empoderamento daquela comunidade. Total, né? E aí a gente chega, né, no conceito da promoção da saúde, que é justamente a gente capacitar essas pessoas, né, para trabalhar nos determinantes, de saúde, né? Então, muito interessante, né? Ótimo. E o Isso. terceiro eixo, o terceiro E aí, tema? indo para o terceiro tema, que tem a ver sobre as áreas verdes. As áreas verdes, hoje, vários estudos, inclusive aqui no Brasil, mostram que parques e praças, eles são centros vitais para a saúde, para o convívio social.
E aí os motivos que levam as pessoas a frequentar são diversos. Um estudo em Mojimirim falou que um dos principais motivos era levar o cachorro para passear. Aí outros mostravam que era sair com um amigo, ir ao parque com um amigo. Outro mostra, inclusive, a infraestrutura do local, que foi exemplos de estudos lá em Curitiba, que mostra que quando o local, o parque, tem uma infraestrutura boa, de qualidade, isso é atrativo. Não basta ter um local verde, esse local ele tem que ter qualidade para que as pessoas possam ir, possam se sentir à vontade, tem que ser um local acessível, tem que ser um local com segurança, tudo isso vai influenciar. Que bacana, né? Nossa, Rose, muito interessante, né? Nós estamos aqui no programa Saiu em Revista, que é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde. Eu sou a professora Márcia, do curso de mestrado do NASP, e estou aqui com a nossa discente, a aluna Rose, né? A Rose é aluna do nosso programa de mestrado e está contando aqui para gente do artigo que ela publicou com mais uma colega e o professor Elias, de uma temática muito interessante envolvendo a qualidade do ar, as áreas verdes, na promoção, da saúde. Muito bom. E Rose, me conta, que conclusão que o estudo de vocês chegou? É, a gente chegou na seguinte reflexão: até que ponto o ambiente, o ar que a gente respira, ele molda não apenas a nossa saúde física, mas quanto também as nossas escolhas, o quanto que isso influencia em quem nós somos, o que nós fazemos com a nossa própria saúde. A gente observa, por exemplo, em um estudo dos Estados Unidos, mostrou que apesar da informação falando sobre a má qualidade do ar, 85% da população não fazia nada, sabe? Não tomava nenhuma medida ali para proteção individual. E a gente tem que tomar para nós mesmos essa responsabilidade. O que que nós estamos fazendo por nossa saúde? Quais são as medidas que nós estamos tomando? Sim, E nós aí, temos que a começar gente, ali, né, pequenininho, né, Rose? As nossas ações de promoção da saúde, né, e isso ampliando, né? exatamente. E aí mostra uma lacuna, né, entre a informação e a prática do dia a dia. Às É. vezes tem a informação, mas aí você não pratica no dia a dia. Então, isso é importante. E aí a gente também observou uma lacuna em grupos específicos, sobre a qualidade do ar em crianças, em idosos. Necessita dessa investigação mais aprofundada para grupos específicos de É. pessoas Até porque, né, se a gente pensar em idosos e crianças, eles são grupos vulneráveis, né? Que vulneráveis, nem quando exatamente. nós começamos agora no outono, né, a gente percebe mesmo, né, um aumento, né, na Sim. procura, no pronto-socorro, né, por atendimentos para problemas respiratórios, né, principalmente crianças e idosos, né? Então, realmente, são grupos que precisam, né, de uma atenção, especial. Mas que E de pessoas interessante. que moram em grande metrópoles, né? Como é que é o nosso caso, que estamos em São Paulo, a gente sabe que aqui a qualidade do ar é algo muito crítico. Sim. É uma situação de saúde pública mesmo. Sim, a gente precisa realmente, né, Rose, ir cuidando dos nossos espaços, né, dos nossos cantinhos e eu acho que é o que a dica, né, que eu acho que esse artigo mostra, né, porque é um trabalho científico, então ele tem uma literatura que dá o embasamento para tudo isso que você traz, né, de informações Isso. para a gente. Então, acho que assim, é importante que quem nos assista, né, entenda da importância de frequentar os parques, né, de ter esse contato com a natureza para respirar um ar melhor, né? E eu falo que quando a gente vai inserindo alguns hábitos mais saudáveis, uma coisa vai puxando a outra, né? Então eu começo a Exatamente. frequentar um parque para respirar melhor, eu começo a beber mais água, né? Que embora tá numa caneca, mas é água, eu começo a beber mais água, Exercitar o corpo. exercitar, me exponho à luz solar, né? Quando eu vou a um parque, ou seja, você vai inserindo, né, outros hábitos de vida saudáveis, né, que são importantes, né? Muito, muito Sim. interessante, né, Rose? E aí eu queria saber qual a relação, né, que você, que é uma aluna do curso de mestrado em promoção da saúde, viu desse tema com a promoção da saúde.
A relação é total, né? Porque quando se trata de meio ambiente, ele influencia totalmente a nossa saúde. Hoje, um conceito de saúde é um conceito extremamente ampliado. Então, tudo influencia, em nossa saúde. Então, se a gente respira um ar ruim, nós acabamos ficando debilitados, e isso nos deixa para baixo, isso vai atrapalhar no trabalho, no nosso desempenho, tanto no trabalho quanto acadêmico, em várias questões. Então, o ambiente, nós somos seres sociais e a gente está inserido dentro desse ambiente, é muito importante, ele faz parte ali da nossa vida. É muito importante mesmo, né? E me diga, Rose, o que que o mestrado, né, em promoção da saúde, ele tem influenciado, ajudado na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Certo. O mestrado, ele nos convida a ser pessoas bem ativas. A gente está no mestrado, nós somos pesquisadores, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em nossas pesquisas, como fazer. Ele também, nos capacita, a gente se torna mais habilitado, você precisa ter uma escrita diferenciada, uma escrita acadêmica, você precisa saber onde procurar as suas evidências científicas, não é em qualquer lugar. Então, ele abre ali um raciocínio crítico para isso, ele nos desenvolve como pessoas, como seres humanos, em especial o mestrado em saúde, ele me provoca a cuidar da minha própria saúde. Eu sou uma pessoa asmática e moro em São Paulo. São duas coisas que não Não se encaixam. combinam. Não combinam. Exatamente. Então, no mestrado eu observo o quanto que eu tenho que ter essa responsabilidade comigo mesma. Eu vou sair do mestrado uma promotora de saúde, mas além de ser promotora de saúde para outras pessoas, eu preciso ser uma promotora de saúde para mim mesma. Bacana. Então, ele ajuda a me desenvolver. O ambiente lá, ele me torna uma pessoa mais ativa, em vários níveis. Que ótimo. E nós estamos caminhando para o final, né, da nossa entrevista aqui no Saiu em Revista. E eu pergunto, né, Rose, você ainda discente, né, já envolvida em pesquisas, né, você falou uma coisa muito importante, né, que eu gostei, a responsabilidade, né? Então, quando a gente frequenta, né, um estrito sensu, né, que é o mestrado, depois o doutorado, é, você adquire um senso de responsabilidade, né, nas informações que você transmite, né? Então você realmente falou disso, né? Você aprende, né, a buscar uma literatura melhor, a se capacitar e o quão responsável, né, nós somos por aquelas informações que a gente está transmitindo, né, à população. Gostei bastante aí, né, dessa sua colocação e o raciocínio crítico, né? Que é justamente isso que o mestrado tem por objetivo, né? É ensinar a ser um pesquisador, né? E são essas etapas que a gente desenvolve, né? Para ser um pesquisador. Muito bom, Rose. E terminando aqui, né? A nossa entrevista no Saiu em Revista com, né? Esse bate-papo tão gostoso com a Rose hoje. É, eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a sensação de ter aí, eu acho que foi seu primeiro artigo, né, científico publicado numa revista. Qual foi a sensação, né, de ver lá aquele seu artigo publicado? Foi o segundo porque eu publiquei quando Uhum. eu fiz a pós-graduação em Ciências Forenses. Parabéns, Rose. Foi uma alegria muito grande, até porque quando eu publiquei, eu era aluna especial, né? Eu ainda não era aluna titular. Então, eu me senti muito orgulhosa de mim mesma. Às vezes a gente pensa, nossa, será que eu estou preparada para o mestrado? E aí a gente tem que ir, preparado ou não, a gente vai, e ali a gente vai se descobrindo, e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Então, quando o artigo foi publicado, eu pensei assim, acho que eu estou indo pelo caminho certo, acho que é por aqui mesmo. E assim, o apoio da instituição, dos professores, isso é algo muito importante para a gente.
Bacana, né, Então, Rose? fiquei extremamente feliz e satisfeita. É muito gostoso mesmo, né? E eu acho que é isso, né? Às vezes a gente se sente, fala, mas será que eu vou dar conta, né, Rose? E tá É, aí, né? Dá conta sim, né? e nós somos seres humanos e a gente tem os nossos medos, e aí a gente tem que ir, com medo ou sem medo, vai. Enfrentando, né? É isso mesmo, né, Rose? Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui a nossa discente do curso de mestrado em promoção da saúde do UNASP, a Rosiane Souza Santos, a nossa querida Rose, né, dessa fala maravilhosa que ela trouxe para a gente. Agradecer aí esses minutinhos que você disponibilizou para nossa conversa e, quem sabe, né? Sai um outro artigo e eu te chamo novamente, Rose, para a gente fazer esse bate-papo. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, professora Márcia, pelo convite. Obrigada a todos. Um excelente dia.